Eu sou o Rick, do Mão do Terror. E nem sempre é a casa que está assombrada. Às vezes, é você. Se o terror te fascina, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Responde nos comentários. Você já acordou sentindo que não estava sozinho? Então vem. A história de hoje é sobre a cadeira de ninar que embala o nada e vai te fazer questionar sua própria realidade. A casa vitoriana, com suas torres pontiagudas e janelas que pareciam olhos vazios, erguia-se em uma colina isolada, envolta em uma aura de melancolia. Daniel e Clara, um jovem casal com sonhos de um futuro tranquilo, a haviam comprado por um preço irrisório, seduzidos por sua arquitetura grandiosa e seu vasto jardim negligenciado. Eles viam potencial onde outros viam apenas decadência, uma tela em branco para pintar sua nova vida. Mal sabiam que a casa já tinha suas próprias cores, tingidas de tristeza e perda. Clara, com sua natureza sensível e empática, sentiu uma estranha ressonância ao pisar na soleira. Não era medo, mas uma profunda tristeza, como um eco de lamentos antigos. Daniel, pragmático e cético, atribuiu a sensação à idade da casa e à sua imaginação fértil. "É apenas uma casa velha, querida", ele disse, abraçando-a. "Cheia de história, sim, mas nada que um oco de tinta e amor não resolvam." Durante a exploração da casa, eles encontraram um quarto no segundo andar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Era um quarto de bebê, com papel de parede desbotado de ursinhos e nuvens, e no centro, uma cadeira de ninar de madeira escura, antiga e elegante. A cadeira estava vazia, mas parecia emanar uma presença, uma quietude que era quase um sussurro. Clara sentiu um aperto no coração. Alguém amou muito este quarto, ela murmurou, passando a mão sobre o encosto da cadeira. Os dias que se seguiram, enquanto desempacotavam caixas e planejavam reformas, a cadeira de ninar se tornou um ponto focal de sua atenção. Pequenas coisas começaram a acontecer. Eles juravam ouvir um rangido suave vindo do quarto de bebê vazio, como se a cadeira estivesse balançando. Daniel, sempre em busca de explicações lógicas, verificava as correntes de ar, a inclinação do chão, mas nunca encontrava uma causa. "É a casa se acomodando", ele dizia, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a Clara. Mas Clara sabia que era mais do que isso. Ela sentia a presença no quarto, uma energia infantil, mas persistente. Uma noite, ela acordou com o som inconfundível de uma canção de ninar, fraca e distante, vindo do quarto de bebê. Ela se levantou, o coração batendo forte, e espiou pela porta entreaberta. A cadeira de ninar estava balançando suavemente, para frente e para trás, para frente e para trás, como se estivesse embalando uma criança invisível. O quarto estava frio e uma sensação de solidão a envolveu. Clara, em vez de sentir medo, sentiu pena. Ela acreditava que era o espírito de uma criança que havia morrido na casa, uma alma que ansiava por amor e atenção. Ela começou a visitar o quarto regularmente, sentando-se na cadeira de ninar, conversando com a presença invisível, contando histórias, cantando canções de ninar. Daniel, embora preocupado com o comportamento de Clara, não a impediu. Ele esperava que, com o tempo, ela superasse o que ele considerava uma fantasia. Mas a presença não era uma fantasia. Ela respondia a Clara. Pequenos brinquedos apareciam no chão do quarto, movidos de um canto para outro. Uma boneca de porcelana, que Clara havia colocado na cadeira, era encontrada com os braços em uma posição diferente.
A canção de ninar se tornava mais clara, mais audível, e Clara jurava sentir um toque suave em sua mão, como uma pequena mão infantil. Clara engravidou. A notícia trouxe uma alegria imensa ao casal, um novo propósito para a casa antiga. Eles começaram a planejar o quarto do bebê, imaginando a vida que logo preencheria aqueles cômodos vazios. Mas com a notícia da gravidez, a presença no quarto de ninar começou a mudar. A energia infantil, antes benigna, tornou-se possessiva, ciumenta. A canção de ninar se tornou um lamento. Os brinquedos do quarto de bebê eram encontrados quebrados, rasgados. A boneca de porcelana, antes um símbolo de inocência, agora tinha uma expressão distorcida. Seus olhos vazios fixos em Clara. A sensação de solidão no quarto se transformou em uma opressão, um frio que parecia penetrar até os ossos. Daniel, que antes havia ignorado os fenômenos, começou a ficar alarmado. Ele acordava no meio da noite, com Clara gritando, dizendo que havia visto uma sombra esguia no quarto, uma figura infantil que parecia espreitar seu ventre. Ele tentou remover a cadeira de ninar do quarto, mas ela parecia estar presa ao chão, pesada demais para ser movida. Ele tentou queimá-la, mas o fogo parecia recuar dela, como se a madeira fosse imune às chamas. Eles procuraram ajuda. Um padre local, um homem idoso e sábio, visitou a casa. Ele sentiu a presença, a energia de uma criança que havia morrido de forma trágica, talvez por negligência, e que agora estava presa à casa, buscando o amor que lhe foi negado. É o espírito faminto, minha filha, ele disse a Clara, sua voz suave. Ele se alimentou de sua compaixão, e agora, com a chegada de seu próprio filho, ele se sente ameaçado. Ele quer o que é seu. O padre tentou um exorcismo, mas a presença era forte demais. A casa tremeu, as janelas se estilhaçaram, e a cadeira de ninar balançou violentamente, como se estivesse rindo deles. O padre recuou, pálido e assustado. Não posso fazer nada, minha filha. O espírito está muito enraizado. Ele se tornou maligno. Vocês precisam sair desta casa. Mas Clara não podia sair. Ela sentia que estava ligada à presença, que havia uma conexão entre elas. E ela sentia que, de alguma forma, o espírito queria seu bebê. Os pesadelos se tornaram mais vívidos. Ela sonhava com a criança fantasma, seus olhos vazios, seus braços estendidos para seu ventre, tentando arrancar seu filho dela. Daniel, desesperado, tentou de tudo. Ele selou o quarto de bebê, trancando a porta, pregando tábuas nas janelas. Mas a presença parecia encontrar uma maneira de se manifestar. A canção de ninar era ouvida em outros cômodos da casa. Objetos se moviam, portas batiam e a sensação de um frio opressivo seguia por toda parte. Uma noite, Clara acordou com uma dor lancinante em seu ventre. Ela viu a sombra da criança fantasma em seu quarto, seus olhos vazios fixos nela, seus braços estendidos. A presença estava tentando roubar seu bebê. Daniel, ouvindo seus gritos, correu para o quarto. Ele viu a sombra, a figura esguia e pálida, e sentiu o frio intenso que emanava dela. Ele se lembrou nas palavras do padre: ele quer o que é seu. A criança fantasma não queria apenas amor. Ela queria um corpo, uma vida. Ela queria o bebê de Clara. Daniel percebeu que não podia lutar contra um espírito com força física. Ele precisava lutar com o que o espírito mais desejava: amor e atenção. Com um grito, Daniel se jogou na frente de Clara, estendendo os braços para a sombra. Não, ele gritou. Você não vai ter meu filho. Se você quer amor, eu te darei amor, mas não o meu filho. Ele sentiu o frio intenso, a presença da criança fantasma.
Mas ele não recuou. Ele a abraçou. Não com medo, mas com uma compaixão desesperada. A sombra vacilou. A canção de ninar se tornou um choro, um lamento de tristeza e confusão. A presença da criança fantasma parecia se contorcer, como se estivesse lutando contra si mesma. Daniel sentiu uma dor aguda em seu peito, como se seu coração estivesse sendo espremido, mas ele não soltou. Ele continuou a abraçar o nada, a oferecer seu amor e sua compaixão. Clara, observando a cena, sentiu uma onda de energia. Ela se levantou, apesar da dor, e se juntou a Daniel, abraçando-o, abraçando a presença invisível. "Nós te amamos", ela sussurrou, suas lágrimas escorrendo. "Mas você não pode ter nosso filho. Você precisa encontrar sua própria paz." A criança fantasma soltou um último lamento, um som de tristeza e aceitação. A sombra se dissipou, o frio diminuiu e a canção de ninar cessou. O quarto estava em silêncio. Um silêncio que não era opressivo, mas pacífico. A presença havia partido. Daniel e Clara deixaram a casa vitoriana. Eles não a venderam, eles a selaram, deixando-a como um monumento à criança que havia encontrado a paz. Eles se mudaram para uma casa nova, onde criaram seu filho em um ambiente de amor e segurança. Mas eles nunca esqueceram a casa antiga, nem a criança fantasma que havia ensinado a eles o verdadeiro significado do amor e do sacrifício. Eles sabiam que a casa ainda estava lá, em sua colina isolada, com a cadeira de ninar no quarto de bebê, balançando suavemente, embalando o nada. Mas agora, o nada não era mais um vazio de tristeza e ciúme, mas um vazio de paz e aceitação. A criança fantasma havia encontrado seu descanso, e Daniel e Clara haviam encontrado uma nova compreensão do amor, da perda e da redenção. E assim, a lenda da cadeira de ninar que embala o nada se tornou um conto de advertência e de esperança. Um lembrete de que, mesmo nas sombras mais profundas, o amor e a compaixão podem quebrar as correntes do passado e trazer paz aos espíritos inquietos, e que às vezes o maior sacrifício é o de oferecer amor a quem mais precisa, mesmo que seja para embalar o nada. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.